Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Conceito fundamental dentro da química, fundamental, tá? Prestem extrema atenção. Se você não entender a aula de hoje, volte de novo, teste, tente entender. Se tiver dúvida, me pergunta depois. Se tiver dúvida, complementa em outra videoaula, em outro conteúdo, mas você não pode deixar passar batido o conceito mol. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês, mol é um conceito relativo à quantidade. Vamos mais ou menos depois, um conceito muito similar à dúzia. Quando a gente fala dúzia, vem na mente de vocês, deveria vir à mente de vocês, que uma dúzia representa uma quantidade fixa de 12 unidades. Eu quero uma dúzia de rosas, virão 12 rosas. Eu quero uma dúzia de ovos, virão 12 ovos. Mol é um conceito relativo, relativamente similar à dúzia. Só que as coisas que a gente trabalha são coisas muito pequenininhas, que são elétrons, prótons, nêutrons, átomos, moléculas, agrupamentos iônicos e assim por diante. A outra coisinha que eu quero que vocês tirem da cabeça de vocês é que mol seja, por exemplo, a abreviatura de molécula. Não tem nada a ver com mol não é uma forma abreviada de molécula. Tem a ver com quantidade. E eu vou gastar um tempo, não vou gastar, eu vou disponibilizar um tempo para a gente construir esse conceito. Tranquilo? Mol numa perspectiva histórica. Olha lá. 1811, Avogadro, um advogado físico e químico italiano, formulou a teoria desta quantidade. Vamos falar parte por parte, relativo ao estudo de volumes de gases. Então, outro nomezinho que vocês vão ouvir eu falar direto, Avogadro. Avogadro. É dele a ideia, o conceito de mol. Isso 1811. 1865, Loschmidt, um alemão. Ele faz a primeira teorização matemática de quanto valeria esse mol. 1865. 1893, Ostwald faz a primeira definição de mol. E em 1955, Stylon dá a primeira definição quanto ao conceito de mol relativo à quantidade. Em 1971, a primeira definição de mol no Sistema Internacional de Unidades. E em 2019, a nova definição de mol. Lembrando então que o mol é a unidade mais jovem do sistema internacional. Então eu vou construir com vocês, passo a passo, mais ou menos o conceito do que venha a ser a palavra mol e o que ela venha a representar. Essas são as principais grandezas, algo que seja mensurável no ponto de vista científico. Então eu tenho o tempo, cuja unidade de medida básica é o segundo e o símbolo é a letra S. Eu tenho a massa, cuja unidade de medida é o quilograma, o símbolo é kg. Eu tenho o comprimento, cuja unidade de medida é o metro, o símbolo é a letra M. Eu tenho a temperatura, cujo padrão internacional é Kelvin, cujo símbolo é a letra K. Eu tenho a corrente elétrica, que é medida em ampere, cujo símbolo é a letra maiúscula. A intensidade luminosa, cuja unidade é candela, cujo símbolo é CD. E a última, a mais recente, a mais nova, que é a grandeza que mede a quantidade de uma substância, cujo símbolo é o mesmo da unidade a que ela representa. O mol é representado pela palavra, a sua unidade é mol. Entendeu? Então, o quilograma, que é uma unidade de medida de massa, tem símbolo kg. O mol,
que é uma unidade de medida do próprio mol, que é uma quantidade de substâncias, tem o símbolo próprio mol. Ela das unidades, das grandezas de base, ela é a mais recente no sistema internacional. E ela é a unidade xodó da química. Então, como eu sou professor de química, então você vai encontrar muito frascos em laboratório. Esta substância apresenta a concentração 0,2 mol por litro. Ou seja, em 1 litro de solução, eu tenho 0,2 mol dessa substância. O que vem a ser mol? Vamos lá? Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, o conde de Quarenha e Cerreto, nascido em Turim, na Itália, no dia 9 de agosto, e aí por que eu coloquei a data? 1776. Eu, Ademir Manuel Furtado Filho, Ademir Manuel Furtado Filho, nascido em 11 de junho de 1976. Então, 200 anos separam o meu nascimento, que não representou porra nenhuma, do nascimento do Avogadro, importante nome na química. O Avogadro, ele era advogado, químico e físico. Então, também tem uma similaridade. Nós nascemos 200 anos de diferença e eu sou cirurgião dentista, sou químico e talvez em breve inicie o curso de Direito. Então, quem sabe um dia eu seja um advogado, um químico e um dentista. Grandes porcaria, mas temos similaridades, eu e o Avogadro. Avogadro também estabeleceu a hipótese de Avogadro, ótimo, né? Aonde ele enunciava volumes iguais de gases diferentes, a mesma temperatura e pressão contém o mesmo número de moléculas. Ele aventou essa possibilidade, ou seja, se você pegar 2 litros de qualquer gás, você vai ter dentro desses 2 litros de gás o mesmo número de moléculas, independentemente do tipo de gás que você colocou. Ele disse que haveria então uma constante, um número que não seria imutável, que não se alteraria. Esse número então seria o mol. Esta é a hipótese de Avogadro. Ainda não chegamos na constante de Avogadro e ainda não chegamos em que número essa constante representa. Fechou? Esta é a hipótese de Avogadro. Io non parlo italiano, ma Avogadro, volumi caldi di gas nelle stesse condizioni di temperatura e di pressione contengono lo stesso numero di molecole. Então, essa é a hipótese de Avogadro. Volumes iguais de gases em condições iguais de temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. Esta é a hipótese de Avogadro. Loschmidt, a constante de Loschmidt. Essa é a primeira previsão matemática de que número seria esse. Que número seria esse que Avogadro falou que seria constante? O valor da constante de Avogadro foi indicado primeiramente por Johann Joseph Loschmidt, que em 1865 estimou que o diâmetro médio das moléculas de ar é equivalente a calcular o número de partículas de um determinado volume de gás. Puta de mim, tá me complicando demais. Lá em cima, the Loschmidt constant, and L is defined as a number of particles, atoms or molecules per unit volume of a perfect gas in STP. 0 degrees Celsius and 760 millimeters of mercury. The accepted value is... mete esse inglês horrível. Mas vamos lá. Então, olha só. A constante de Loschmidt definiu o número de partículas, átomos ou moléculas, por unidade de volume, para um gás ideal na STP. Standard Temperature and Pressure. Standard Temperature and Pressure. Temperatura e pressão padrão, que a gente vai ouvir falar muito, que ainda tem condição padrão de temperatura. A gente vai trazer porque a gente vai usar no dia a dia, que é a condição normal de temperatura e pressão, CNTP. O que significa isso? Vamos lá, 0 graus Celsius. Então, você considera um experimento feito em condição normal de temperatura e pressão. Se esse experimento for feito a 0 graus Celsius,
ou seja, 273,15 Kelvin, e 760 millimeters of mercury, milímetros de mercúrio, o famoso 1 atm. Nessa condição, haverá um número definido de átomos ou moléculas por unidade de volume. Então vamos lá. O Avogadro falou que se você pegar volumes diferentes, volumes iguais, desculpa, de gases diferentes, mas na mesma condição, esses volumes vão conter o mesmo número de moléculas. Loschmidt calculou esse número e encontrou um número constante. E ele calculou esse número nas chamadas condições padrão, Standard Temperature and Pressure, STP, ok? E o que é STP? Vamos trazer para nós aqui, então, seria as condições normais de temperatura e pressão, que é 0 graus Celsius e 760 milímetros de mercúrio, ou seja, 1 atm. Então, Ademir, eu vou estudar na Rússia agora, eu estou indo para a Rússia amanhã estudar. Quando o seu professor na Rússia falar em russo, que eu não sei dizer, e você vê que aquilo que ele está falando significa condição normal, temperatura e pressão, ele está falando em 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin, e a pressão de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Não, Ademir, eu vou fazer um curso agora no Equador. Quando o professor no Equador falar, vamos realizar um experimento com gases, e esses gases estará submetido a uma temperatura de 0 graus Celsius, e 1 atm. Pronto, 273 Kelvin e 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa. Esse experimento está sendo feito nas chamadas condições normais de temperatura e pressão. E Johann Josef Loschmidt encontrou um número constante, e o número é 2,687 vezes 10 na 25. Então a gente está começando agora a dar um número para o que seja esse mol. Não que esse número seja o número de mols, mas eu já consigo encontrar uma relação matemática para isso. A definição de Ostwald é muito importante para a gente, mas ainda não é a definição de mol, mas a gente vai usar muito ela. Ó, vê que eu tirei isso do site do Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, né? De medidas. Então, então tudo que faz medição, o órgão nacional é o Inmetro. Ostwald, permitamos-nos, de forma geral, fazer referência à massa em gramas de uma substância que é numericamente igual ao peso molecular daquela substância como o mol. Definição não atômica do mol, vantagens da época, a relação com o sistema internacional em quilogramas, e teve rápida aceitação global. Importante. Galera, um átomo de oxigênio. Apenas um. Pega um. Não consigo pegar porque é impossível pegar. Um átomo. Sabe qual vai ser a massa dele? 16U. Se você pegar 1 mol de oxigênio, o mol é uma quantidade. Se fosse uma dúzia, você teria pego 12 átomos de oxigênio. 1 mol, pelo número que a gente viu antes, é um número muito grande. Se você pegar 1 mol de oxigênio, você vai ter o mesmo número, só que agora expresso em grama. Por isso que as vantagens para a época é porque eu estou relacionando o mol, então, com a massa, e é muito fácil aceitar. Vamos lá de volta, vou colocar aqui em cima, aqui do ladinho aqui, ó. Se eu perguntar para vocês, pessoal, qual é a massa molecular de uma molécula de água? Ademir, o H tem massa 1, 1 vezes 2 dá 2, 2 mais 16 do oxigênio dá 18U. Ademir, se eu tiver 1 mol de moléculas de água, o mol é um número muito grande, eu vou ter a massa delas vai ser o mesmo número, 18, só que agora expressa em gramas. Então, a primeira definição do mol está relacionado com massa. A gente vai ver que a definição atual de mol relaciona ele com quantidade, porque a massa já tem no sistema internacional e a sua unidade é quilograma. Style, 1955, primeiramente ele, o mol, é compreendido como uma massa química de acordo com a visão de Ostwald. Entendeu o anterior? Como uma massa.
de um contínuo e tem um valor individual para cada tipo de molécula. Cada molécula tem a sua massa e um mol de moléculas terão aquela massa expressa em grama. Outra forma de entender o mol é como o número de átomos ou moléculas contidos em um mol. Se desejarmos encontrarmos uma descrição mais precisa, por exemplo, para a introdução de uma grandeza de base, Stoffmengen, quantidade de matéria, o mol pode ser considerado o valor numérico da quantidade. Então, Ostwald relacionou com massa. Está relacionando ele com quantidade, com um número de partículas, moléculas ou átomos encontrados num pacote constante. O mol chegou ao sistema internacional apenas em 1971, 5 anos antes de eu nascer, como unidade básica para a grandeza quantidade de matéria, após longas discussões entre físicos e químicos, com a seguinte, está aqui a definição da IUPAC. Après de longues discussions entre physiciens et chimiques pour trouver des définitions capables de satisfazer les deux communautés. Pega esse francês também, não fala porra nenhuma. O mol é a quantidade de uma substância de um sistema que contém tantas entidades elementares quantos átomos existem em 0,012 kg de carbono 12. Seu símbolo é mol. Pessoal, 0,012 kg de carbono são 12 gramas. São 12 gramas. 0,012 quilos são 12 gramas. Se você pegar a tabela periódica, o carbono está assim, 6 e 12. Então, a massa do carbono é 12U. É aquele conceito, né? Então, olha só. Para você ter 12 gramas de carbono, você precisa pegar um número de moléculas, no caso de carbono de átomos, um número fixo, que é o número de mols, que você vai conseguir, então, ter o mesmo valor da massa atômica, só que agora expressa em gramas. Se eu pegar um átomo de carbono, 12U. Se eu pegar 2 átomos de carbono, 24U. Se eu pegar 3 átomos de carbono, 36U. Se eu pegar 10 átomos de carbono, 120U. Se eu pegar 100 átomos de carbono, 1.200U. Se eu pegar 1 mol de átomos de carbono, 12 gramas. Então, ela é uma ferramenta muito útil, que eu vou conseguir trazer do mundo atômico para o mundo real, para o mundo que a gente tem, que é de massa em grama, né? A definição atual de mol passa a ser o que então? O mol, cujo símbolo é mol, é a unidade do sistema internacional para a quantidade de matéria. E aí agora grave. Um mol contém exatamente 6,022, 140, 36 vezes 10 na 23. Ou seja, um mol corresponde, arredondando, 6,02 vezes 10 na 23 unidades. Tranquilo? De alguma coisa muito pequenininha. Elétron, próton, nêutron, átomo, molécula, agrupamento iônico e assim por diante. Esse número é chamado de constante de Avogadro, porque foi de Avogadro a ideia de que quantidades iguais de gases, volumes iguais de gases diferentes conteriam um número padrão e fixo de moléculas. Esse número quanto que é? 602 sextilhões, 6,02 vezes 10 na 23. E aí, se você conseguir reunir essa galera toda, você vai ter a massa que é de unidade atômica expressa em gramas. Essa é a definição de mol. Uma outra definição importante é de volume molar. Acompanha comigo aqui. Olha só. Eu tenho um balãozinho murcho aqui, tá? Ó, um balãozinho tá murcho aqui. Balão murcho. Você vai considerar esse balão como tendo uma parede perfeitamente elástica. Você assopra esse balão, a parede não oferece resistência nenhuma. Isso é uma situação hipotética. Você imagina. Então, você pega esse balão e a sua parede é totalmente elástica. Não vai oferecer resistência nenhuma ao gás que você colocar ali dentro. Você vai pegar 1 mol de qualquer gás. Como é que eu sei? Então, ó, gás H2. Quanto que é a massa de hidrogênio? É 1. 1 vezes 2, 1 mol dá 2 gramas. Gás carbônico, CO2. Quanto que é a massa do carbono? O carbono é 12. O oxigênio é 16. 16 vezes 2, 32. Vai dar quanto? 44 gramas. Metano, CH4. O carbono é 12. 12 mais 4, 16 gramas.
Tudo isso aqui, 2 gramas de hidrogênio é 1 mol de hidrogênio. 44 gramas de gás carbônico é 1 mol de gás carbônico. 16 gramas de gás metano é 1 mol de gás metano. Em qualquer uma dessas 3 situações, você terá 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de cada um desses gases. Entenderam? Quanto que pesa um mol de pessoa? Quanto que pesa uma dúzia de pessoas? Depende da pessoa. Então, qual é a massa de um mol de um gás? Depende do gás. Mas o mol vai ser sempre quanto? 6,02 vezes 10 na 23 moléculas daquele gás. Mas eu tenho gases que têm maior massa e gases que têm menor massa. Tá? Então, se você pegar um mol de qualquer um desses gases que eu botei aqui, e esse gás estiver na CNTP, o que é que significa CNTP? Que ele está a 273 Kelvin, que é o popular 0 graus Celsius. E ele vai exercer uma pressão de 1 atm lá dentro. Esse balão aqui, ele vai aumentar, porque você colocou lá dentro o gás, não colocou? Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai aumentar de tamanho. Porque aqui dentro desse balão tem 1 mol de qualquer um daqueles gases. O volume ocupado por esse mol vai ser exatamente 22,4 litros. Então, 1 mol de qualquer gás, estando ele nas CNTPs, condições normais de temperatura e pressão, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros. Esse é o chamado volume molar. Esse é o chamado volume molar. Então, quanto que é 1 mol, Ademir? 6,02 vezes 10 na 23. Qual é a massa de 1 mol? Depende da substância. Você vai lá, consulta a tabela periódica e a massa de 1 mol vai ser aquela massa que você consulta na tabela, só que a unidade vai ser grama. Quanto que é 1 mol de qualquer gás nas CNTP? Nas condições normais de temperatura e pressão, 22,4 litros. Quem falou que volumes iguais de gases diferentes na mesma condição teriam o mesmo número de moléculas? Hipótese de Avogadro. Por isso que esse número, 6,02 vezes 10 na 23, ficou conhecido como constante de Avogadro, que era advogado físico e químico italiano, questa vida. Ok? Galera, vamos então encerrar com essa tabelinha aqui, ó. Uma tabelinha que eu tenho 2 substâncias, gás carbônico e glicose. Eu vou colocar aqui embaixo para a gente, ó. Você vai então consultar, deixa eu colocar aqui 3 quadradinhos. Você foi ali e consultou os elementos químicos C, H e O. São os que aparecem nas moléculas ali. Aí você viu então, por exemplo, que o carbono, deixa eu mudar aqui. Você viu que o carbono tem número atômico 6, hidrogênio tem número atômico 1, oxigênio tem número atômico 8. O carbono tem massa 12, o hidrogênio tem massa 1, o oxigênio tem massa 16. Primeira pergunta, qual é a massa molecular? Então eu tenho CO2. A massa do carbono é 12, mais a massa do oxigênio é 16. 16 vezes 2, 32. Somando os dois, 44. Então, a massa de uma única molécula de gás carbônico é 44 U. Vamos para a glicose. C6H12O6. A massa do carbono é 12. A massa do hidrogênio é 1. A do oxigênio é 16. 6 vezes 12, 72. 12 vezes 1, 12. 16 vezes 6, 96. 96 mais 84 vai dar, somando isso tudo, vai dar então 180. Então, uma molécula de glicose tem massa molecular 180 U. Vamos para a quarta coluna aqui, ó, número de moléculas em 1 mol. Pessoal, 1 mol de qualquer substância é 6,02 vezes 10 na 23. Então, quantas moléculas eu preciso reunir para dar 1 mol de gás carbônico? 6,02 vezes 10 na 23. Quantas eu preciso reunir para dar 1 mol de glicose? 6,02 vezes 10 na 23. Que número é esse? Vamos lá, ó. 6. 1... 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então é mil, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, sextilhão. 602 sextilhões de moléculas você precisa juntar para dizer, nesse pacotinho tem 1 mol. Quanto tem que reunir para dar uma dúzia? 12. E para dar 1 mol, aquele puta daquele número. Que número é aquele ali? Aquela é a constante de Avogadro. Então, é um número fixo de 6,02 vezes 10 na 23. Então, quanto que é a massa molar? Quanto que é a massa de 1 mol? É o mesmo número, 44, só que agora vai ser expresso em gramas. Quanto que é a massa de 1 mol? 180 gramas. É o mesmo número, só que agora expresso em gramas. Ostwald é que falou essa relação lá na primeira definição de mol. E o volume molar? O volume molar é para 1 mol de qualquer gás na CNTP. Ou seja, é a 0 graus Celsius e 1 atm. O gás carbônico é o gás, então o volume molar vai ser o quê? 22,4 litros. Galera, a glicose é um sólido, então ela a não ser que ela vire gás, né? Mas a princípio ela não vai ter, porque volume molar é o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás. A glicose é um sólido. Então, 1 mol de gás carbônico ocupa 22,4 litros na CNTP. 1 mol de oxigênio ocupa 22,4 na CNTP. Então, você tem que lembrar desses dois números quando o assunto é mol. Quais são os dois números? 1 mol é uma unidade de quantidade e vale 6,02 vezes 10 na 23 unidades. Pequenininhas. Íon, próton, nêutron, átomo, molécula e assim por diante. Se o assunto for um gás e ele estiver a 0 graus Celsius e 1 atm, 1 mol desse gás vai ocupar 22,4 litros. Na próxima aula eu vou fazer bastante exercício para fixar em vocês o conceito de mol, que é importantíssimo para o estudo da química. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima videoaula com o professor Ademir. Espera aí, deu? Não deu? Vamos dar um pause. Opa!